Salve galera, tudo bem? Sabemos que embora os aviões estejam entre os transportes mais seguros do mundo, acidentes aéreos costumam ser mortais e com pouca chance de sobrevivência. Por isso, fizemos uma seleção dos acidentes aéreos mais mortais da história. O voo 007 da Korean Airlines. O acidente do voo 007 da Korean Airlines está entre um dos mais sérios da história, por envolver sérias consequências políticas. O acidente ocorreu no dia 1º de setembro de 1983, quando havia uma grande tensão entre os governos dos Estados Unidos e da Rússia. Até hoje não se sabe exatamente o que houve com o voo KAL-007, sabe-se apenas que naquele dia a aeronave desviou de sua rota e acabou invadindo um espaço aéreo russo e, claro, sendo identificado pelo radar soviético. O mais inacreditável é que exatamente perto dali também havia uma aeronave americana em uma missão espiã, o Boeing 707. Isso fez com que o radar soviético confundisse o voo 007 pelo Boeing. Com isso, os militares russos lançaram disparos de aviso, mas a aeronave não conseguiu desviar ou estabelecer comunicação. O resultado foi o abatimento da aeronave, que veio a cair nos mares do Japão. O KAL-007 tinha 269 passageiros a bordo. Apesar de terem encontrado a caixa preta e realizado diversas investigações, até hoje não se sabe tudo o que ocorreu naquele dia, e muitas teorias conspiratórias foram criadas. O desastre aéreo de Tenerife. O desastre do aeroporto de Tenerife também é frequentemente descrito como um dos mais mortais da história. O acidente ocorreu em 27 de março de 1977 no aeroporto de Los Rodeios. Segundo o capitão do voo KLM Boeing 747, resolveu parar no aeroporto para reabastecer a aeronave. Porém, devido às condições do tempo, o voo acabou atrasando e com o peso do combustível, acabou se tornando ainda mais pesado. Logo depois, devido a uma série de erros técnicos e de comunicação, o KLM 747 tentou decolar ao mesmo tempo e na mesma direção do voo Pan AM 736. Ou seja, as aeronaves partiram para a decolagem ao mesmo tempo, uma em direção à outra. E como havia uma neblina tomando conta do aeroporto, os pilotos não conseguiram ver o que estava à sua frente. O resultado, infelizmente, foi a colisão das duas aeronaves e a perda de 583 vidas. A partir desse acidente, diversos protocolos de segurança e de inspeções técnicas da aviação mudaram para evitar situações semelhantes. American Airlines 191. Ocorrido no dia 25 de maio de 1979, o voo 191 sairia do aeroporto de Chicago em direção a Los Angeles, na Califórnia. Segundo a perícia, o motor esquerdo da aeronave se separou da asa ainda durante a decolagem, gerando uma série de reações que causou a queda do avião pouco menos de um minuto após decolar. Ao todo, a queda causou a morte de 258 passageiros e 13 tripulantes. Infelizmente, a maioria dos corpos foram queimados e ficaram quase irreconhecíveis. Uma equipe com diversos médicos, técnicos, cientistas e especialistas forenses foi necessário para realizar o reconhecimento dos corpos. O acidente do voo 191 é considerado um dos mais mortais da história dos Estados Unidos. O voo da Air India. Ocorrido em 23 de junho de 1985, o voo havia saído de Montreal em direção a Londres quando foi completamente destruído no ar devido a uma bomba implantada na aeronave. A bomba havia sido plantada por membros extremistas do movimento Khalistan. A explosão causou a morte de 239 pessoas, resultando no maior número de mortes em massa da história do Canadá e no maior acidente da história da empresa da Air India. O dia 11 de setembro de 2001. Tudo ocorreu no dia 11 de setembro de 2001, quando 4 aeronaves em direção à Califórnia foram sequestradas por terroristas da Al-Qaeda, grupo terrorista liderado por Osama Bin Laden. O plano foi elaborado um ano antes. Bin Laden escolheu agentes alemães que viviam nos Estados Unidos e falavam inglês fluentes. Além do treinamento militar e terrorista, todos tiveram aulas de voo para poder assumir o controle das aeronaves. Após as aeronaves entrarem em suas rotas, os terroristas anunciaram a intenção de sequestrar as aeronaves e de conduzi-las. 2 dessas aeronaves voaram em rota de colisão com as torres norte e sul do edifício World Trade Center. A terceira aeronave foi lançada em direção ao Pentágono e a quarta colidiu no campo da Pensilvânia, após os passageiros conseguir evitar os planos iniciais dos terroristas. Ao todo, estima-se que 3.000 pessoas foram mortas e outras 25.000 pessoas foram feridas como consequência dos acidentes. A colisão dos aviões do World Trade Center causaram sérios danos à infraestrutura e que fez com que o prédio fosse consumido por diferentes explosões. O atentado do dia 9 de setembro
também causou um gasto da infraestrutura estimado de cerca de 10 bilhões de dólares. Após isso, o governo dos Estados Unidos iniciou uma guerra contra o terrorismo, que durou pelo menos 10 anos e resultou em diversas invasões e ocupações militares em diversos países do Oriente Médio, culminando a morte do Osama Bin Laden em 2 de maio de 2011. Além disso, diversos protocolos de segurança começaram a ser adotados em todos os aeroportos do mundo como forma de evitar outros atentados semelhantes. Galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e, é claro, ativar o sininho. Lembrando que temos vídeos aqui todo domingo, não percam. Galera, é isso, é só o começo, até a próxima.